pessoal, sejam muito bem-vindos a Doctors TV. Hoje teremos aqui uma entrevista muito interessante com o Dr. Hussein Awada, que eu vou arriscar aqui, é uma medicina integrativa transcendental. É uma coisa que envolve toda a engrenagem da vida, assim, até a parte superior, até a parte mais simples das pequenas coisas, como um copo d'água, uma boa noite de sono. Sim. Prazer aí por estar aqui no seu consultório. Dan, obrigado aí pela oportunidade, né, de estar levando para a galera um conhecimento que a gente acredita tanto que a gente, né, dedica muito tempo e energia nossa para ensinar as pessoas que a gente faz, né? Graças a Deus a gente tem uma demanda muito grande na clínica, né? E a gente vê resultados incríveis. A gente fala, pô, as pessoas precisam conhecer mais o que a gente faz, né? E é uma medicina integrativa de verdade. Por que de verdade? Porque tem muita gente que fala que faz medicina integrativa, mas faz o paciente ser refém de remédio, ser refém do procedimento. A integrativa é quando eu enxergo você com uma forma íntegra. Então o Duda não é só esse corpo, não é só o fígado, não é o estômago. O Duda é uma mente funcionante. O Duda é a alma também, que transcende esse corpo. Então eu preciso entender, eu enxergo o Duda como um todo. Estou com um problema de saúde, ok, esse problema de saúde está relacionado a um comportamento, só que esse comportamento está relacionado a uma disfunção de algum evento que a pessoa viveu na vida dela que está fazendo ela adoecer. Né? Então a gente explora toda essa jornada da doença instalando saúde. Então o nosso lema é doença é ausência de saúde. Né? Da mesma forma que tem luz. Não dá pra falar que tem luz e é escuro, ou é luz e é escuro, é um sistema binário, é o princípio binário da vida. Então quando tem doença é porque alguma parte da saúde ela está ausente. Então nossa missão é reinstalar na vida da pessoa a saúde para que não tenha espaço para doença. Então é uma visão bem mais holística, integrativa, essa é a pegada que a gente trabalha. Não, e não para nunca, né? Aquela coisa do Tostines vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. Aí vai, quem vem primeiro o ovo, a galinha, né? Vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. E você estava falando da importância de disseminar o conhecimento, né? Porque muitas vezes o paciente chega aqui sem um preparo anterior, ele não vai nem saber fazer as perguntas certas, ele não vai nem estar preparado para assimilar as direções, né? Exatamente. O que você está falando é tão verdadeiro, Duda, porque assim, as pessoas elas não têm noção de que existe algo além do que elas já ouviram falar. Então quando uma pessoa, por exemplo, tem uma pressão alta, você pergunta para a pessoa, por que você tem pressão alta? Ela fala o quê? Minha genética, meu pai tem pressão alta. Então eles têm uma perspectiva limitada. Quando eu chego e falo para a pessoa assim, tudo bem, você tem o gene da doença, mas o que está expressando esse gene? O que está fazendo esse gene se expressar no seu organismo? Existe algum fator que estimula esse código genético. Então fazer a pessoa entender que, pô, tudo bem, você tem alguma inflamação no corpo, você toma um anti-inflamatório para resolver, mas qual que é a fonte da inflamação? Você entende? As pessoas elas têm essa limitação de enxergar além, e é por isso que a gente faz esse trabalho educativo, né? De mostrar para as pessoas que existe algo além do que você tem consciência. Porque a melhor forma de você resolver o problema, primeiro passo é tomar consciência dele. Como você vai tratar uma coisa que você não tem consciência que você tem? Então, a nossa missão é fazer as pessoas tomarem consciência que existe algo além que elas precisam trabalhar, aí elas vão procurar como trabalhar isso que elas precisam trabalhar, que aí vem a nossa parte de orientar, né, estimular, mostrar o caminho. Então é esse choque, né? A pessoa, como assim? Eu não preciso tomar remédio para sempre. E como assim envelhecer não é sinônimo de adoecer? Como assim que eu não preciso ter o mesmo destino do meu pai? Trazer essa perspectiva para as pessoas é muito legal, né? Então, que às vezes mistura também o que é o determinismo genético com o hábito também que é passado de pai para filho e tal. Então eles fazem a mesma coisa. E aí, por conta dessa causa, eles atribuem, né? Isso aí é genético, isso aí, a minha família é assim. Isso é muito comum para câncer de mama, por exemplo. A mulher com câncer de mama, a mãe tem, a tia tem, a avó tinha. Meu filho vai ter, depende. Você herda o gene da doença, você tem um gene que expressa a doença. Só que o que faz você realmente ter a doença não é ter o gene, é ter o mesmo comportamento da sua mãe. As pessoas não reparam que elas reproduzem o mesmo comportamento. Se você não se comporta da mesma forma que sua mãe se comportou, você não vai ter doença. E se comportar em vários aspectos, a forma que você se alimenta, a forma que você dorme, a forma que você suplementa, a forma que você trabalha, por exemplo, quando fala de câncer de mama, sua energia feminina, como você lidar com relacionamento, como você lidar com a energia masculina. Então assim, a natureza do ser humano é ele reproduzir os padrões daquilo que ele teve como referência.
E a referência do ser humano inicial são os pais. Então, se você não pega uma nova referência, você vai continuar tendo os mesmos comportamentos. Por isso quando fala uma pessoa, tô com problema financeiro, por exemplo, mas quem que é a sua referência para ganhar dinheiro? Quem te ensinou a fazer dinheiro? Quem te ensinou a ter uma boa saúde financeira? Pessoa, ninguém, então é por isso que tá lascado aí, você entendeu? Então, mesma coisa para essa parte da hereditariedade, ela acontece não só o gene, o comportamento, a pessoa herda o comportamento. Então, quando você ensina a pessoa a ter uma nova referência para mudar o comportamento, ela começa a ter uma outra forma de viver, uma outra realidade que não é dependente do gene só. Tipo, o que é normal, né? Normal para o seu círculo mais próximo ou normal em relação ao potencial da espécie humana. A pessoa que tem um referencial muito curto, né, muito limitado, ele não consegue se colocar na perspectiva do grande potencial ali da espécie, né? Ele não sabe até onde ele pode ir, né? Porque ele teve uma referência limitada, né? As pessoas confundem o comum com o normal. O comum é o que todo mundo vive, mas o normal não é esse, né? Por exemplo, a gente fala para as mulheres, ter cólica menstrual é comum, mas não é normal. Eu gostei dessa diferença que você colocou entre comum e normal. Mas para isso você tem que expandir, mudar a referência para mudar o comportamento e visão. Mudar a visão da pessoa, enxergar que ela precisa cuidar da saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional, saúde física, né? Buscar suplementar, porque hoje o estilo de vida nosso exige uma suplementação e por aí vai. Eu não vou desperdiçar esse gancho que você me deu, eu vou aproveitar e vou te presentear aqui com o kit aqui da nossa Doctors First. Esse é presentão. Presentão. Essa sacola é novidade. Já vou abrir já. Por favor. Vou tomar um tempinho aqui. Esse é um presentão porque você está falando de coisa de qualidade. Sim, coisa de qualidade, matérias-primas excelentes. Agora sim, um dos suplementos que eu gosto, que eu estava até contando a história pro Jandir, esse daqui. Magnésio Gold Standard. Eu tenho em casa, né? Aí um vizinho meu, eu não tava em casa, né? Não tinha ninguém em casa. Ele me ligou, cara, eu tô com dor no peito, sabe? Jovem, né? Um típico crise de ansiedade, né? E tava com um amigo dele, falei, manda seu amigo subir em casa, pega 2 comprimidos de magnésio e dá pra ele. Rapaz, tiro e queda, ele saiu da crise da ansiedade, dormiu ali. É o que eu tava falando pro Jandir, né? Eu acho que a questão... Hoje em dia as pessoas olham só a parte de fora, magnésio, mas não sabem o que tem por trás. É o suplemento, o preço, né? Só que a qualidade é muito importante. Então não é tudo igual. Eu acho que, por isso que eu falo que é um presentão. Barato que sai caro, né? Aí você olha só o lado direito do cardápio ali, aí você pega... Exatamente, mas aí é uma coisa... porque é muita coisa também, né? Tem muito conhecimento assim que não é tão claro sobre a procedência das matérias-primas, e não só de matéria-prima de suplemento, mas você vai num restaurante, você não sabe os ingredientes que tem ali, você está confiando meio que cegamente no chefe e na estrutura ali. Mal ou bem, no rótulo tem ali, né? A lista de ingredientes por ordem decrescente, você pode olhar e saber, mas restaurante você não sabe nada, né? Você tá meio vendido ali. Vá pelo que você vai comer o que tem aí. E com a procedência também das matérias-primas, dos suplementos, qual que é o recipiente, qual que são as substâncias usadas como veículo, né? Sim. A matéria-prima, né? Muda muito, cara. Muda muito. E você fala muito também sobre as pequenas coisas, né? Tipo, a qualidade da água, por exemplo, né? Que a gente o corpo é, sei lá, quase 70% de água, a gente tá o tempo todo, virou cultura popular essa coisa de, você tem que beber tantos litros por dia e tal. Só que ainda na cultura popular tem muito isso, assim, de que água é tudo igual. Água é água. E essa coisa também de garrafinha plástica, que foi dominando tudo. Antigamente, Duda, quando você falava que é plástico, frescura e tudo mais. Hoje é científico, hoje existe uma alerta para isso importantíssima, né? Então, realmente, a água não é tudo igual. Eu bato muito nessa tecla há tanto tempo, né? Então, uma água de um filtro X, uma água de um filtro Y, não é a mesma água. Você analisa ela, né, microscopicamente, os cristais da água, você vê uma diferença. Existem as características que interferem na água, o nível de ionização, o pH da água, né, a tensão de superfície, o poder redox da água, e tudo isso muda a qualidade da água. Mas o que muda na água? O tanto que ela hidrata o corpo. Então, um copo de uma água alcalina pode equivaler a 5 copos de uma água não alcalina. E não só isso, o quanto o seu corpo aproveita essa água, e a água tem um poder de antioxidante. Então, a oxidação é o processo de enferrujamento, nosso que a gente fala. Então, o antioxidante, ela rejuvenesce o corpo. Então, a água não é tudo igual, né? E como você falou, né? A vida é feita
de pequenas coisas, né? E a maior parte do que a gente vive é das pequenas coisas que a gente repete todos os dias. Porque a gente fala, o pior pecado não é o grande que você faz uma vez, é o pequeno que você está fazendo todos os dias. O que adoece você? Não é uma pizza que você come no final de semana, é o açúcar que você põe no café todos os dias. Você entende? Então, aquela coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente. Então, é o que as pequenas condutas repetidas, é elas que realmente estão moldando a realidade da pessoa. A realidade é essa, seja na sua saúde física, na sua saúde mental, emocional, espiritual, por aí vai. Eu estudo água há bastante tempo, né? Tem algumas referênncias, né? O Dr. Batman Galid é um médico iraniano, ele tem vários livros top sobre água. Tem o Dr. Márcio Bom Tempo também, brasileiro, ele tem um livro chamado Água Ortomolecular, muito legal, né? Ele explica sobre cluster, cara, fenômeno. Você lê o livro, você não quer beber mais qualquer água. Tanto que onde eu frequento bastante, tem um filtro de água que eu escolho, água alcalina ali e tal. E dá para levar alguma coisa assim para salvar, por exemplo? Porque é muito prático você ter uma garrafinha. Tem filtros hoje que fazem essa alcalinização, não é igual um filtro, não funciona igual, né? Porque o filtro tem vários outros aspectos de mudança, né? Mas não é tudo igual. Inclusive, né, a gente tem uma casa em Atibaia, aqui no interior de São Paulo, e perto de casa é debaixo da montanha. Né? E tem um lugar histórico lá, num parque, que onde a água da montanha descia antigamente, porque não tinha casas, né? E tinha descrição da qualidade da água, quanto ela tem de magnésio, de cloro, e você vê que na descrição dessa água natural, uma coisa bem antiga assim, tá lá o pH da água natural é alcalina. É uma água magnesiana alcalina, que é o que tem magnesiano. A gente não tem água magnesiana, por isso que é importante. O magnésio, ele tende a puxar o pH da água também, Também, né? Sim, tornando a água magnesiana. Os componentes minerais também ajudam. Sim. Né? A água está cada vez mais desnutrida, entre aspas, né? A gente pode falar assim, né? Está cada vez mais intoxicada. A gente vê a água fluoretada. A gente sabe que o flúor é uma loja. Essa convenção aí que o Brasil virou cloro, né? signatário. Água com cloro. Não, tem coisa que a gente pensa assim, pô, beleza, a prioridade ali é matar bactéria. Mas existem outras ferramentas de você fazer isso. Não, sim, eu tô falando assim, tipo, pô, se for pensar assim, pô, imagina, cuidar da Sabesp, agora você foi nomeado CEO da Sabesp, pronto, resolve aí, imagina o problema que não deve ser. Todo problema tem solução, você vai ter que procurar a melhor solução para a população. Lógico que é uma solução que salvou as pessoas de muitas doenças, mas a gente está vendo que está expondo as pessoas a outros problemas também. Nós, como médicos, a gente pega um paciente com hipotireoidismo ali que está intoxicado com cloro ou com flúor, né? Ele bebe muita água fluoretada. O flúor, ele compete muito com o iodo, né? Com o iodo e iodeto são nutrientes importantíssimos para todo o sistema endócrino do corpo. Tireoide, as mamas, ovário, testículo. Então, assim, você está perdendo nutriente, já é escasso na alimentação. E também ele não está sendo aproveitado no organismo. Aquela coisa de sal iodado, isso aí ajuda alguma coisa ou também é mais um... Ajuda, mas ajuda e não ajuda, né? Porque assim, esse iodo que tem no sal não é todo muito bem aproveitado porque você adicionou o iodo, né? O iodo ele tem que estar na estrutura do sal. Ele não pode passar por um processo de refinamento. Por isso que ele tem que ser um sal integral. O iodo tem que fazer parte da sua composição natural, original. Porque quando você adiciona o iodo, esse iodo é muito volátil, que a gente fala. Ele não fica na estrutura, é fácil de dissipar, entendeu? Por isso que a gente recomenda, sim, né, fazer, por exemplo, um soro caseiro, que é água e sal rosa, por exemplo. Sal rosa de qualidade, obviamente. Sim. Isso melhora muito, que a gente tem de relatos de pessoas que melhoram sintomas de cólica menstrual, dores de cabeça, asma, rinite, sinusite. Ficou muito associado a essa coisa de, tá muito sal, muito sódio, a pressão, vai aumentar a pressão. E essa coisa também de pessoal fitness, né? Não, mínimo de sódio possível. Aí associa o sal como se fosse uma coisa ruim. E como se fosse todo sal fosse igual. Exatamente. Aí tem um problema que todo sal não é igual, né? E o problema não é o sódio. É o excesso do sódio, porque o sódio ele tem uma bomba dentro das suas células, né? Bomba de sódio e potássio. Quando você tem muito sódio, realmente se desequilibra essa bomba. Por isso tem que ter o sódio e o potássio. E obviamente, uma das causas da pressão alta, da hipertensão, é o excesso de sódio. Só que tem várias outras que ninguém explora. Sobrepeso, sedentarismo, baixa vitamina D3, baixa de magnésio, que ele é um relaxante da musculatura lisa do vaso, corpo que está inflamado, uma pessoa que não dorme, uma pessoa que está sob estresse emocional. Você entende? Um hipotireoidismo não diagnosticado. Tipo, o magnésio ajuda na vasodilatação? O magnésio é um relaxante muscular.
Tá? Na camada externa do vaso tem uma musculatura lisa ali. O que é a pressão alta? Quando a pressão do sangue na parede do vaso é muito alta. Quando você faz o relaxamento, você faz uma dilatação. Aí aumenta ali a superfície, o volume de sangue circulante, aí fica menos pressão. Diminui a pressão. Em muitos casos você melhora só suplementando magnésio. A pessoa para de usar remédio. Óbvio, não estou orientando para ninguém parar de usar o remédio. Lógico, você vai fazer tudo isso para melhorar e quando você for parar o remédio, você vai consultar seu médico e vai fazer o exame de novo para ver se a pressão regularizou sem o medicamento. E vai fazendo uma monitorização. Muitos pacientes ficam sem remédio. É incrível, mas tem que fazer. Agora, só para não esquecer, voltando à parte da água, você falou do pH, né, da alcalinidade, falou da tensão superficial e falou mais uma coisa que eu não conheço. O poder de redox. Redox, o que é isso? A estrutura da eletricidade da água. A condutibilidade elétrica? Elétrica. Tá. Bem legal. Essa expressão eu não conheci. Torna mais a água ficar cada vez mais antioxidante. Da oxidatividade, é bem legal, cara. Esse é um ponto bem legal, isso é bem extenso, né? Explicar nessa parte de condutibilidade elétrica, né? Os cristais da água. O próprio nome, oxidação, é o oxigênio atuando o poder ali, oxidativo, né? O oxigênio exatamente. degrada tudo, né? É por isso que eu falo que tem água, não tem água boa e água normal, tem água que faz mal. Tem água que faz mal. A água tem um nível de redox alterado, pode fazer mal. E como é que você consegue ou medir ou corrigir isso? Medir, você vai medir em laboratório, né? Como faz para corrigir? Você já compra filtros que são prontos para isso, né? Só o fato de você alcalinizar a água, o pH dela, você já melhora a condutibilidade elétrica dela. É que tem umas coisas, por exemplo, colocar num copo de vidro ou numa garrafa de vidro, deixar exposto ao sol. Essa água solarizada. Sim, melhor, sim. Fica até com as bolinhas, assim, mesmo que ela não esteja quente, ela vai ficando com umas bolinhas. De vez em quando eu lembro, eu faço isso, assim, então, eu tô tomando um sol, aí eu boto a água junto ali. Muda. Frescura é essa, né? Frescura porque você nunca estudou e não praticou. Coisa de hippie, mas né? Não é. Só pra você ver como a gente está desconectado da natureza da vida, né? Por isso que o ser humano está cada vez mais artificial e, consequentemente, mais doente. Porque ele acha frescura se expor ao sol, acha frescura se andar descalço na terra. E essa coisa do grounding, agora tá na moda, né? De ficar descalço. Não é na moda, sempre foi. Não, sim, agora tá na moda, falar sobre isso. É meio que a versão gourmetizada do natural da espécie. A gente anda calçado é borracha ele inibe, né, essa condutibilidade elétrica do corpo. Então, assim, você tem um acúmulo de elétrons no corpo, isso daí vai alterar a eletricidade do corpo, da célula, né, e a célula adoece com mais facilidade. E tem muito estudo científico sobre isso, isso daí não é uma coisa... achismo, não, cara, é só pesquisar que você Uma coisa que eu acho ingrata, né, sobre esse argumento do comprovado por artigo científico pela ciência e tal, que hoje, né, as pessoas falam o nome da ciência com uma facilidade também que você fica perdido, porque uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, é completamente diferente. Vou falar um negócio pra você. Mas eu digo assim, nem tudo é sobre artigo científico. Por exemplo, uma coisa que é descoberta hoje, um dia ela não tinha artigo científico. Pois é, então, por definição, demora muito tempo até você ter uma comprovação científica de alguma coisa. O fato, sei lá, vamos supor, esse negócio aqui não tem comprovação científica. Mas isso não anula a sua eficácia. Sim. Você concorda? Só não tem artigo científico. Mas isso não quer dizer que isso não funciona. Sim. Você entende? Então as pessoas precisam entender isso. E da mesma forma que você pode ter um artigo científico falando que isso faz mal e outro artigo científico mostrando que isso faz bem. Que entra as questões do viés do artigo científico. Interesse, né? Viés, por exemplo, todo mundo é uma fortuna fazer 5 um estudo tomou científico. isso, deu certo, 5 tomou isso, não funcionou. Mas o que não funcionou? Será que ele era obeso? Então tem umas variáveis que mudam totalmente o resultado. Então é algo muito sensível ao artigo científico. É uma coisa muito importante para a ciência, mas ao mesmo tempo também o fato de não ter artigo científico não anula o efeito ou valida 100% o efeito de algo. Por isso que é uma coisa que vai muito pelo estudo, a fisiologia do negócio, a natureza do negócio. A parte clínica, eu imagino que tem uma força muito grande, né? Você vê um paciente, aí você começa a apontar direcionamentos, aí ele segue, aí vai melhorando, você vai sentindo aquilo. Por exemplo, né? Tem essa briga na internet, leite inflama ou não inflama, né? Leite faz mal, faz bem. Se tem rinite sinusite, corta, e se melhorar, você tira essa conclusão. Então assim, tirei, melhorei, não tive mais enxaqueca, não tive mais rinite, mais sinusite. Que artigo científico você precisa mais? O cara tá há anos usando bombinhas, sei lá o que, ele melhorou tirando o leite, pronto. Ah, mas é só pra ele. Tá, mas pra ele não importa, é isso.
Cada corpo é um corpo, você tem que avaliar a individualidade e o artigo científico ele vem para nortear você. Né? Na medicina não tem nunca nem sempre. Existe a individualidade, né? Uma coisa que faz bem para todo mundo, mas não faz bem para fulano. Sim, não faz fulano. Então a individualização é muito importante. Tem que ter uma sensibilidade muito grande, né? Sim. E outra coisa que também está se falando muito, está na moda, eu ia falar de novo, mas que está se falando muito atualmente na internet é a história do jejum. O jejum intermitente, o jejum como uma ferramenta para você emagrecer, para você... Dieta dos famosos. Dieta dos famosos, também. Emagrecer, desinflamar, até ficar mais produtivo de manhã. Sim. E você tem um curso, né, sobre... A gente tem um curso chamado Jejum, uma ferramenta milenar, né? A gente explica a história do jejum. Como que eu me introduzi ao jejum, né? Eu sou muçulmano e como muçulmano, né, a gente tem o mês do Ramadã, que é o mês do jejum. Sim. Né? E eu faço esse jejum desde os 15 anos, né? E eu sempre que jejuava, come aí, não tô de jejum, a galera, pô, você é louco, como assim? Isso faz mal. Vai desmaiar, você vai passar mal. E aquilo, falei, não é possível que Deus vai te mandar fazer um negócio que te faz mal. Então eu comecei a estudar o assunto. Então eu estudo o jejum há mais de 15 anos. Sim. Estudar. Não, fora que você já aprendeu dos seus antepassados que já praticavam... Sim. Dudu, você está falando quase 2 bilhões de pessoas praticam o jejum todos os anos. Há muitas gerações. Há mais de... Não, e todas as religiões, as maiores religiões, isso usam que eu ia chegar nesse ferramenta. Ponto. Também então, o cristianismo, também o judaísmo. E aí que tá. Aí nos meus estudos, eu cheguei, eu vi que todas as religiões e todas as ideologias, sem exceção, elas têm o jejum como uma ferramenta de cura. Que Jesus Cristo, Buda e Maomé, eles concordam com uma coisa e tem em comum que eles indicam o jejum. Então, assim, é difícil você chegar e guerrear uma ferramenta milenar, uma guerra que é uma prescrição divina para o ser humano. E hoje você vê que, sim, o jejum cada vez mais se mostrando como uma ferramenta de destoxificar o corpo e, consequentemente, você emagrece, destoxifica, consequentemente, o cérebro, ele fica mais produtivo e, de uma forma paralela, ele destoxifica suas emoções e sua saúde espiritual. Como o jejum vai fazer você melhorar a saúde espiritual? Olha que louco, Duda. Tem várias vias, tá? Vou te explicar uma. Quem está acostumado a comer o dia inteiro e fica um período sem comer, ele vai sentir o quê? Fome. Sim. E fome é um dos sentimentos instintivos. Você está sentindo o seu instinto. Quer dizer que você está voltando para a sua essência. E quando você volta para a sua essência, você para de se identificar com tudo que você viveu no seu passado, tudo que você está vivendo ao seu redor, para você identificar no estado de presença. Então fica muito mais fácil você conectar a sua essência, consequentemente, à criação. Sim. Então você entra no estado meditativo, que é o estado onde você reprograma seu cérebro para reprogramar seus comportamentos, consequentemente sua realidade. Faz todo sentido. É incrível, cara. Assim, Não, e também se for ver, tá, dentro dessa cultura judaico-cristã, cresci muito com esses valores na cultura ocidental, que são muito fortes. Essa coisa dos 7 pecados capitais, a parte da gula, a parte da avareza também, você querer mais do mundo, né, para dentro de você querer acumular mais coisas e segurar aquelas coisas. Essa coisa também relacionada à alimentação, à energia, porque a caloria é uma unidade de medida de energia, né, dos alimentos que a gente coloca para dentro. É o que eu sempre falo, se você não consegue controlar o que você coloca para dentro através do seu alimento, você consegue controlar o quê? Então o jejum ele faz você desenvolver uma habilidade mental de autocontrole. Por isso que a gente fala que o jejum é uma ferramenta para antivício. Porque o viciado ele não consegue controlar, ele é compulsivo. O jejum você controla o que você está colocando para dentro, porque você pré-programou o que você vai fazer. Então você tem controle. Você fortalece um padrão mental do autocontrole. Então você começa a ter autocontrole sobre basicamente tudo, sobre o que você come, sobre o que você bebe, com quem você anda, sobre se faço isso ou não faço. Sim. Então fica muito mais fácil você sair do vício. Você consegue fazer um jejum de comida, você consegue fazer o jejum de dopamina, que está na moda também, essa coisa. Tudo agora é dopamina, né? Mas assim, o jejum por si só, bem aplicado, ele faz, porque quando o seu corpo está em estado de fome, a gente chama de dessensibiliza os receptores de dopaminérgicos e serotoninérgicos. Ou seja, às vezes a pessoa... Qual que é o problema dela? Ela precisa de tanta dopamina, ou seja, os receptores estão saturados. Então você precisa fazer mais dopamina para fazer o mesmo efeito. Chama de saturação.
A dopamina é o neurotransmissor da expectativa, né? Será que vai? Será que não vai? Será que vai ser bom? Será que não vai? A pessoa sente isso, mas ela precisa produzir, ela precisa de alguma coisa que faça mais descarga de dopamina para fazer o mesmo efeito de satisfação. O jejum, ele faz o quê? Ele dessensibiliza, então com menos dopamina você consegue ter uma resposta maior. Por isso que nesse período de jejum a pessoa sofre um pouquinho, sente fome, ela se sente desconfortável. Mas é o que eu falo, existe diferença entre dor e sofrimento. Dor é inevitável, sofrimento é quando você nega a dor. Então a dor tá doendo, ok, deixa doer, vai passar. Agora quando você vive a dor, fica reclamando. Minha filhinha sente uma dor, eu falo, filha, doeu, mas não machucou, tá tranquila. Aí ela tipo calcula ali e fala, faz sentido. Aí ela para de chorar. A dor faz parte desse processo de limpeza, de regeneração, de desensibilização do corpo, porque não tem como você não melhorar sem passar por um momento de reformulação. E reformulação exige mudança, e a mudança é desconfortável. Da mesma forma que a gente estava falando, você começou um treino novo, você vai ficar dolorido. Então todo o processo de reformulação, da sua natureza é a dor. Mas o sofrimento acontece. Exatamente, mas o sofrimento é quando você nega a natureza do processo, que é a dor. Então por isso que o jejum ele deixa você mais forte, até o jejum ficaria horas falando sobre o jejum. O jejum ele faz você ser mais resiliente à dor. Então você aceita a dor, você sofre menos. É um processo incrível, natural. Assim, é uma receita divina fantástica. Não tem nada mais poderoso que o jejum, nada. E o próprio exercício físico, a musculação, por exemplo. Você vai conhecendo também os seus limites ali, você sente a dor ali, desgastar a fibra muscular, as inflamações todas, aí depois, por conta daquela agressão toda às fibras, depois do descanso, a nutrição e tal, o negócio volta mais forte, né? É mais ou menos esse é o princípio universal da vida, né? Exatamente. Claro que tem que ser aquela dor bem trabalhada, aquele desgaste na medida certa, no tempo certo, para você tomar a lição certa. O sofrimento das pessoas acontece porque elas não dançam conforme a música toca. Então, assim, isso faz parte da vida. Então, todo sofrimento vem de negação. Você pode ver, tudo que faz você sofrer é porque você nega a sua natureza. Quando o ser humano ele entende que a vida é assim, só que ele nega, eu não quero que seja assim comigo, você vai sofrer. Sente uma exceção, ele sente mais especial. Não, sou especial, comigo não. Não, comigo não vai ser assim, eu não quero que seja assim, mas tem que ser assim. Então isso gera sofrimento. Então o jejum ele trabalha cada parte assim, incrível, é uma coisa muito bacana, cara. Eu sou suspeito para falar. Não, mas é muito edificante mesmo. Assim. E ao mesmo tempo, a gente hoje vive nas grandes cidades onde está calor lá fora, você liga o ar. Tá frio, você liga o aquecedor. Tá chovendo, você nem sabe. Às vezes choveu, você nem sabe. Tá com a cortina fechada, ouvindo alguma música, tá numa videoconferência, tá numa reunião, numa consulta e tal. Então, a parte do jejum, ela acaba funcionando muito como um lastro na realidade, né? Porque, tipo, o ser humano, quando caçador-coletor, quando mais agrário, mais rural e tal, ele estava muito mais suscetível às mudanças do clima, do tempo, a safra, a umidade, né? Então o jejum ele te joga de novo te conecta de novo, independente de onde você está. Para a sua natureza, exatamente. Sim. Porque assim, o que faz qualquer coisa na vida adoecer? É quando algo sai do seu habitat, sai da sua natureza. O jejum ele restabelece a sua natureza. Sua natureza em termos de consumir menos para o seu corpo. O seu corpo ele tem um sistema poderoso de autocura. Você lembra quando você era criança, estava brincando lá com seus amiguinhos, machucou, fez um corte, voltou, mamãe, corte, ela só envolveu o negócio, foi, amanhã você acordou. Aquele beijinho, aquele beijinho mágico da mamãe ali. Então, você acordava amanhã já estava cicatrizado. Sim. Existe uma inteligência no seu corpo incrível, mas por que ela não tem funcionado? Porque ela está sendo atrapalhada. Tem a expressão, muito ajuda quem não atrapalha. Exatamente. Né? Então, de você não atrapalhar. A gente come o tempo inteiro, dorme mal, não está desidratado, está desnutrido, está estressado. Ai, como é que um sistema que precisa de tanta energia como o sistema de inteligência máxima, que é o sistema imunológico, vai funcionar? Então por isso que o jejum também é um potencializador, otimizador da função imunológica. Então assim, quando você fala de imunidade, Duda, você está falando do quê? Você está falando de câncer, você está falando de doença autoimune, você está falando de infecção de repetição, você está falando de problemas inflamatórios no corpo, você está falando de basicamente todas as doenças crônicas. Tá o tempo todo, tá ligado a tudo, né? Por isso que jejum é um coringa, sabe? É um coringa para
para a saúde do corpo, mas também melhora muito a concentração, melhora muito o foco. Falar, mas eu faço jejum, eu fico irritado, nossa, se eu não como... Mas é muito tênue essa mas linha. deixa eu explicar... Você tá com a mentalidade clara, produzindo pra caramba, de repente dá fome, você fica ou meio triste ou irritado. Eu sei que se você continuar mantendo ali... Porque o seu corpo também está pedindo para você dar uma centrada e tal. O que acontece? Aí você volta pro controle. Não, mas tem dois tipos. Tem dois tipos. Tem aquela pessoa que não consigo ficar sem comer, mas isso é natural quando você vai começar o jejum, porque a gente chama síndrome da abstinência. Você está viciado em comida. Só para você ver o tanto que o pessoal está viciado em comida, ele não consegue ficar 16 horas sem comer. Sim. E já começa a passar mal. O seu corpo suporta ficar mais de um mês sem comer. Então, caramba, se você em 16 horas não tá conseguindo ficar sem comer... come pelo menos uma banana, senão você vai passar mal. A gente perdeu essa noção da vovó, né? Essa noção de que o corpo é inteligente demais. Se a pessoa tem sede, ela vai sentir sede e vai tomar água. Se ela tá com fome, ela vai buscar comida. A gente distorceu muito essa questão que tem que comer conforme o horário, conforme necessidade, conforme a possibilidade, conforme o corpo pede. Só que a gente está tão desconectado do nosso corpo, e o jejum faz essa reconexão. Pô, agora eu tô com fome, preciso comer. Pô, agora eu preciso trabalhar. Seu corpo, ele começa a obedecer. É igual um cavalo que ele obedece seu dono. O cavalo selvagem não obedece o dono, ele vai conforme ele está pré-programado, ele quer fazer do jeito que ele quer. Não, é o cachorro que você vê nitidamente que é o cachorro que está passeando com o dono, e não o certo, né? Exatamente. Que é você passeando, a coleira frouxa, o cachorro do seu lado, você parou, o cachorro para. Nunca o cachorro tomando a dianteira, assumindo as rédeas daquele passeio, né? Exatamente. O cachorro, no caso, são nossas vontades e outra coisa que a gente não trabalha muito é você domar suas vontades. Qual que é o segredo de uma pessoa bem-sucedida? É a pessoa que coloca suas necessidades sobre suas vontades. Ponto final. Tenho vontade hoje de sair para beber. Não, mas eu vou ter que estudar. Eu tenho vontade de ficar no sofá sem estar deitado aí assistindo Netflix. Não, mas eu preciso treinar. Você entende? Para ter êxito em qualquer coisa, você tem que ter a mentalidade que coloca a necessidade sobressai a vontade. Se sua vontade é ela que domina o seu comportamento, não tem como crescer na vida, é impossível, impossível. Dentro de um relacionamento qualquer, né? Minha vontade é mandar a pessoa para aquele lugar. Mas a necessidade, meu papel aqui é dar apoio, de entender. É tudo isso na vida. É tudo sobre você ter a necessidade sobre a sua vontade. E o jejum faz isso. Porque eu tenho vontade agora de comer, mas agora eu estou programando a minha necessidade, meu programa, que eu me programei, é não comer. Você começa a desenvolver e treinar esse padrão mental de colocar a necessidade sempre sobre sua vontade. E você começa a ser uma pessoa que tem essa performance alta de sempre fazer o necessário depois da sua vontade. Então, quando você desenvolve essa... Aí você vê aqueles caras que fazem coisas que ninguém consegue fazer. Não é porque ele é diferente, porque ele treinou esse padrão. Está relacionado também ao seu papel na sociedade, seu papel dentro da família, a coisa de você servir, colocar, né, o interesse dos seus filhos ou dos seus pais na frente da sua vontade, do seu interesse de curto prazo, né? Manter a estratégia ali, esse pensamento dinástico, né? Essa coisa do legado, essa coisa do... Sim, sim. Tudo isso exige muito a pessoa fazer essa renúncia sobre a vontade. O que é a essência das religiões? É você simplesmente colocar a vontade divina, que é a sua necessidade, sobre a sua própria vontade, não é isso que Jesus ensina, né? Animal, né? É basicamente isso. E o jejum treina você fazer isso. É uma ferramenta poderosa demais, uma coisa assim, a gente tem um curso inteiro que fala sobre jejum. Porque assim, o jejum em termos fisiológicos do corpo já está meio que manjado, lógico que muitas pessoas não sabem ainda, mas é uma coisa que é nítido hoje. É lógico, se fazer um jejum bem feito, sua imunidade vai melhorar, seu corpo você vai emagrecer, com o tempo você vai diminuir aquela vontade de comer o tempo inteiro, o vício pela comida, o vício pelo doce. Eu quero mostrar que as pessoas não escutam muito sobre jejum e dificilmente vão escutar, porque quando eu pesquisava sobre jejum, até hoje eu pesquiso, você não vê ninguém falar isso, é muito difícil, tem que pegar uns autores pingados, jogados no mundo inteiro, estudar bem os livros celestiais, a Torá, a Bíblia, o Corão e outras filosofias, para você, né, extrair isso daí. Então eu queria essa oportunidade para mostrar para as pessoas que o jejum não é o que elas estão achando. É isso e muito, muito além do que elas estão achando que é. Então, assim, por isso que eu gosto de focar nessa parte
filosófica, essa parte espiritual, o impacto espiritual do jejum. A gente falou um pouco sobre a hidratação, sobre a água, falamos um pouco sobre o jejum. Uma coisa que eu não posso deixar de perguntar é a importância do sono e como blindar, como encaixar o sono desde a preparação para você preparar para ir desacelerando e entrar no sono no momento certo, na hora certa, do jeito certo, e também a parte da manutenção, porque muita gente também tem essa insônia no meio da noite, acorda para ir ao banheiro, não dorme mais. Eu de vez em quando tenho também. Custa para pegar no sono de novo, aí acorda cansado porque o despertador toca. Então assim, como é que você consegue estruturar essa parte do sono também? Como você vê assim como uma grande epidemia assim dessa coisa comum? O sono é um dos elementos dos pilares fundamentais para a saúde. Lógico que as pessoas hoje não têm interesse de buscar saúde, elas querem tratar a doença, que é diferente. Querem uma pílula mágica para dormir sem ter que ter. As pessoas não querem ter saúde, elas querem ficar tratar no celular doença. Até meia-noite, tomar uma pílula e tum. Exatamente. E saúde é uma coisa que precisa ser trabalhada, desenvolvida. Então você vê por que as pessoas estão cada vez se afundando na sua vida, financeiramente, profissionalmente, espiritualmente, porque elas não querem desenvolver nada. Elas querem, né, aquela cultura de terceirizar a solução. Então isso existe, né? Então o sono é uma coisa que você precisa desenvolver. Como é que você desenvolve uma boa qualidade de sono? Primeiro você tem que entender que tem uma coisa importante. As pessoas falam muito sobre quantidade de sono. Só que antes da quantidade vem a qualidade do sono. Tem gente que dorme 8 horas, acorda arrebentado. Tem gente que dorme 5 horas e meia, 6 horas, acorda um leão. Então não é só a quantidade de horas, é a qualidade do sono. E eu costumo falar que a qualidade do sono está intimamente ligada à última hora do seu dia. É o que você faz nessa última hora do dia. É o que você está fazendo, o que você está ingerindo, o que você está pensando, para onde você está olhando. Tudo isso são os estímulos que vêm através dos seus sentidos para sinalizar para o seu cérebro como quimicamente ele vai reagir. Então aquela pessoa que está lá com o celular na mão, na cama, ou TV ligada, aquilo lá emite uma luz que sinaliza para o seu cérebro, a região occipital do seu cérebro, através do nervo óptico, que está de dia. E isso bloqueia a produção do hormônio extremamente importante, que é a melatonina. E a galera vai sair, vai tomar melatonina para dormir. Meu amigo, seu cérebro faz melatonina. Então não adianta impedir ele de produzir e tomar. Não faz nada. Por isso que a qualidade do sono das pessoas está cada vez menor. As pessoas estão cansando cada vez mais. Chega à tarde, já está bocejando. Né? Aí cansa de tarde, fica desperto à noite. Então ela inverteu a dinâmica e a natureza da produção hormonal. Uma coisa muito importante é o que você faz pelo menos meia hora antes de dormir. Qual seria o ritual ideal dessa última hora de... Primeiro, zero eletrônicos, né? Zero eletrônicos. Isso é difícil. Enfim, é difícil, porque assim, você vê o tanto que a gente está viciado. Porque é muita... O celular hoje consegue te deixar... Mas é o que eu sempre falo, Dá. Não é sobre tirar algo, é sobre colocar algo no lugar. Porque é muito fácil falar, para de fumar, para de beber. Fala o que a pessoa precisa fazer, porque vai ficar um buraco para ela. Então o que faz? Não é ficar sem o celular, é você começar, por exemplo, a fazer uma meditação, fazer um ritual espiritual de oração, é você ler um livro, por exemplo, é você tirar um momento lá com seu parceiro, sua parceira, ou com o filho se estiver acordado, é fazer lá um caderninho da gratidão, é você se conectar, ler uma Bíblia, um Corão, ler um livro que te traga sentimentos bons. É isso. Essa perspectiva positiva, assim, de propor uma coisa, porque não tem espaço, né, para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Ou você está fazendo uma coisa... É a mesma coisa que quem fuma. Eu não falo para de fumar, eu falo para começar a treinar, falo para começar a comer bem, falo para começar a meditar, falo para começar a suplementar para diminuir essa hiperestabilidade cerebral. Ele vê que não faz em casa mais. Ele fala, não, como é que eu fumava? Nossa, o negócio fede. Você entende? Então, assim, é sobre colocar no lugar. Eu acho que tem que colocar uma rotina sagrada ali. Celular longe da cabeceira da cama, deixa tocar no banheiro, é bom que você levanta e não volta mais. Isso começa a interferir na qualidade do seu sono. Isso faz total diferença. Fazer uma suplementação também antes. Um chá de valeriana, um chá de camomila, isso vai ajudar bastante. Reduzir as luzes à noite, depois das 8 horas a gente já desliga todas as luzes, só fica uma luz longe lá da cozinha, por exemplo, ligada. A gente vai preparando para dormir. Lá em casa eu boto lâmpada vermelha, além de ser baixinha a luz, tem menos luz azul, né? Dizem que é a luz
frequências azuis e tal, são as que mais atrapalham, né? Sim, que é o que usavam antigamente, que era a vela, né? Sim. Isso já ajuda muito. Quantas pessoas melhoraram de insônia fazendo coisas bem simples? Outra coisa, não comer 2 horas antes de dormir. Porque na cronobiologia, que é a ciência que estuda a resposta do corpo aos ritmos do universo, a partir das 8, 9 horas, o sistema digestivo para de funcionar. Tipo, o restaurante fechou. Você entendeu? Você vai lá e manda comida. Então fica aquela bagunça dentro de você. Conversando ali. Conversando e isso começa a aumentar a produção de cortisol. O cortisol inibe a produção de melatonina, que é o que vai fazer você induzir o sono. Às vezes você nem dorme, você capota. Por isso você acorda à noite, acorda cansado, mesmo ter dormido a noite inteira. Então a qualidade do sono, como eu identifico como é que está a qualidade do sono? A qualidade da energia que você tem quando você acorda. Você acordou cansado, você pode ter dormido 12 horas. Né? Tem gente que acorda mal porque dorme muito. Dormir demais atrapalha também, né? Atrapalha demais. É pior do que dormir menos. E essa coisa dos ciclos de sono? Sim, tem as fases do sono. Fase 1, fase 2, fase 3, fase REM, né? Essas fases, elas precisam ser completadas, né? E isso acontece naturalmente num sono de qualidade. Porque a questão hormonal antes de dormir, da melatonina e do cortisol, ela depende muito do que os seus sentidos estão recebendo de mensagem do meio externo. Como é que você está se sentindo? Você está se sentindo bem? Você tem mais GABA, mais serotonina, então mais fácil você dormir. Você está agitado, noradrenalina, né? Cortisol, isso começa a bloquear a qualidade do seu sono. Você pode até dormir, pode ser que você acorda à noite, ou quando acorda cansado, ou depois do almoço você tem que dormir, porque a qualidade do seu sono não foi integralmente de qualidade. Isso reflete o nível de energia do corpo. Sempre que um paciente fala, me tem um cansaço, primeira pergunta, como é que está seu sono? É um pilar fundamental. Lógico que pode ter outros motivos. Se o seu celular está sem bateria, você vai checar como você está carregando ele. O tempo, a qualidade do carregador, se o cabo está legal, a qualidade do sono. Então, falou de energia, tem que pensar em sono diretamente. E isso, a hora de dormir também faz total diferença. O seu cérebro ele tem uma programação de produção de melatonina, né, pela glândula pineal. E esse pico de produção ele acontece das 9 horas até as 10, 10 e meia. Se você dorme fora desse período, você não vai pegar o pico da produção desse hormônio que vai induzir e dar qualidade para o sono. Tem uma coisa que dizem que assim, a cada hora dormida antes da meia-noite vale por 2 depois. Sim, né? sim. Por quê? Justamente pelos níveis de melatonina diminuírem depois da meia-noite, então o pineal já fala assim, já foi, a hora que eu tinha que induzir é isso. Então a qualidade do sono fica completamente prejudicada. E a parte da alimentação? O papo está muito bom, eu queria ter ficado falando mais sobre o jejum, queria falar mais sobre o sono, mas eu quero fazer nesse primeiro papo nosso assim um apanhado geral das principais coisas do dia a dia, dos pilares da saúde e do dia a dia. Alimentação, como é que a gente pode no mundo hoje cheio de ultraprocessado, de conservantes, de corantes, aditivos, mas toda a equipe de marqueteiros e de especialistas em comportamento, psicologia e tal, trabalhando para te convencer a comer aquilo, né? É um motim ali, né? Uma coisa, um tsunami, né? Eu acho que o maior problema, Duda, eu resumo num negócio, desinformação. Porque se você educa as pessoas a entenderem o que faz bem, o que faz mal, a pessoa consegue escolher melhor. E outra, a desinformação no ponto da pessoa entender que o que ela come interfere diretamente no nível de energia dela e sobre a vida dela como um todo. A pessoa acha que comer mais é sobre engordar, comer menos é emagrecer. E não. O que você come vai determinar seu nível de energia durante o seu dia. Esse nível de energia vai determinar o quanto você consegue produzir, consequentemente, o quanto mais você consegue ter resultado na vida. Todo mundo quer ter mais resultado na vida, mas ninguém quer fazer o que precisa ser feito para conseguir. Quer ter mais energia. Para ter mais energia, você tem que escolher melhor o que você consome. Então, assim, a pessoa tá fazendo um jejum, dormiu bem, direitinho, seguiu ali todo o ritual, dormiu direitinho, acordou bem. Como quebrar esse jejum? Qual que seria a alimentação ideal assim para um café da manhã ou para uma primeira refeição do dia? Pensando no estômago que está mais relaxadinho ali, né? Você não pode chegar a mandar uma feijoada ali, né? Porque você tem que preparar seu estômago, né? Faz uma aguinha com limão, que já vai ativar as enzimas digestivas, ou uma fruta digestiva. Árabes, negócio de tâmaras, né? O kiwi, o abacaxi, né? O mamão, que é rico em papaina, em bromelina. Mas aí de barriga vazia?
Já de cara, mas aí o abacaxi, o mamão, por exemplo, não teria muito... O ácido, né? Carga glicêmica, glicêmica. Não, mas tá tudo bem, porque você vai fazer a refeição em seguida. O índice glicêmico ele abaixa, e outro, você não vai comer um abacaxi inteiro, é uma rodelinha, né? Ali tem seus 7, 8 gramas de carboidrato, pouco, né? Então ele tem um índice glicêmico alto, mas quando você come a refeição, isso já vai diminuir muito o índice glicêmico. E você vai comer muito pouco, é só para preparar o estômago. Fez isso, dá uns 5, 10 minutinhos, já prepara uma refeição básica. E o ovo, que é o famoso café da manhã universal, ovo mexido, omelete. Sim, assim, Duda, é o que eu sempre falo, não existe bom para todo mundo e mal para todo mundo. Tem muita gente que come ovo e se sente mal, porque ovo ele tem uma proteína muito grande chamada albumina. Então se a pessoa tem um sistema digestivo já fragilizado, cansado, toma remédio para o estômago, você manda um ovo, para ela não vai fazer bem. Porque um dos sistemas do seu corpo que mais gasta energia é o sistema digestivo. Então uma pessoa cansada, depressiva, esgotada, você manda um alimento difícil de digestão, vai só piorar o quadro. Não, agora, recentemente, minha mãe fez uma entrevista com o doutor Laí Ribeiro, ele fala, eu só como a gema. Aí eu falei, caraca, deu uma volta, porque antes a gema, quando eu era criança, cuidado a gema, não sei o quê. Hoje sabe-se mais sobre esse poder alergênico da clara, né? Essa parte que você acabou de falar. Exatamente, porque a carga dessas proteínas complexas não é que faz mal, Duda, é que as pessoas estão cada vez mais cansadas, mais estressadas, mais desnutridas. Então esse alimento torna pesado. E a gema ela tem um equilíbrio entre a proteína, a gordura, os micronutrientes. Realmente a gema é a parte mais importante do ovo. A galera da clara é a galera que conta caloria só. Ah, tem tanto de proteína, pá. Dane-se que vai acontecer no meu estômago, no intestino, vai inflamar. Bati minha meta de macros. Ele quer saber de macro. Ele não entende a qualidade do macro. A proteína não é tudo igual. Tem a biodisponibilidade da proteína, tem a digestão da proteína, tem a absorção da proteína, tem a metabolização da proteína. Então, 5 gramas de proteína não é igual em todos os 5 gramas de proteína. Tem que tipo de proteína é essa? Então, graças a Deus, hoje a nutrição ela está se expandindo, né? De analisar qual que é a qualidade dessa caloria, a qualidade desse macronutriente, e a gente está conseguindo realmente fazer mudanças que estão gerando efeito nos nossos pacientes. E um almoço, assim, um almoço... basicão, né? Uma proteína, uma salada caprichada com azeite, gergelim, algumas castanhas. Você também pode fazer o quê? Colocar, dependendo da pessoa, colocar um carboidrato, raiz, o famoso feijão e arroz brasileiro, né? Pequenas quantidades, por que não? Depende da pessoa também, né? Se ela está com processo fermentativo intestinal, os grãos já não são interessantes. Depende da dieta que ela está fazendo, mas o prato brasileiro não é ruim, só que o problema é as proporções no prato estão erradas. É muito feijão, é muito arroz, aí já entra farofa, que não tem nada a ver, né? Então um pouquinho de feijão e arroz, aumenta mais a quantidade de proteína, aumenta mais a quantidade de vegetais e legumes e verduras ali, tá maravilhoso. A gente vai num PF normal, a quantidade de arroz e feijão que vem proporciona uma proteína, é impossível você comer tudo ali. Não, acaba o bife, sobra uma montanha de arroz. E o problema é o preparo, né? Ah, a gente também não sabe como foi preparado. Com óleo vegetal. E os óleos vegetais, tipo óleo canola, óleo de soja, óleo de palma. Até parece retrógrado falar disso, porque já tem, é claro que isso, tanto que isso faz mal, principalmente quando aquecido, né? Se torna uma gordura hidrogenada, inflamatória, entope as artérias, aumenta a carga inflamatória do corpo, aumentando o risco de câncer e várias outras doenças. Então, de gorduras, assim, você recomenda o quê? As gorduras animais, o óleo de coco, o azeite. O azeite é uma alternativa legal. A manteiga de garrafa, a manteiga ghee também é uma opção legal. São opções que dá para levar aí. Muito obrigado, doutor. Por mim, eu ficava mais horas aqui, tirando um monte de dúvida. Para mim é uma honra estar aqui contigo, é uma super consultoria. Imagina. Tenho que agradecer aí pela oportunidade. Vocês estão de parabéns aí. E levar esse conhecimento adiante é uma missão mesmo, né? Até porque é muito importante a gente passar esse conhecimento adiante, porque isso vai voltar. A sociedade está muito conectada, né? Igual a gente estava falando da saúde, da parte transcendental, porque isso volta. Depois você vai num restaurante, a pessoa que não tem o conhecimento, ela vai te servir uma comida pior, vai servir para os seus filhos, vai servir para os seus pais. Então é importante mesmo a gente ficar nessa de espalhando a palavra ali. Você faz um trabalho excelente no Instagram também, você tem canal no YouTube também, né?
obrigado aí por receber a gente. Duda, obrigado aí. E até breve, quem sabe a gente faz outras oportunidades. Oh, com certeza. E quanto a vocês, recomendo também as outras entrevistas aqui da Dr. CV, tem muita entrevista legal, Dr. Gabriel Azini, Dr. Baracá, Maria Moya, que a gente fez um treino também, Demian Maia. Então vale a pena conferir também esses outros episódios aqui na Dr. CV. E aí a gente vai estar sempre aqui, quintas-feiras, às 19h30, trazendo conteúdo de valor para você. Grande abraço.